Olá, eu sou Juliana Miguel, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje eu vim trazer para vocês a experiência de 2 meses usando o arquétipo do mago. Eu atualmente faço essa ativação, eu permaneço fazendo a ativação apenas na tela do meu celular. E de vez em quando eu coloco ali um áudio subliminal para isso, que eu vou tentar deixar aqui o áudio que eu uso quando eu uso, porque ultimamente eu só tenho ativado mesmo ali no fundo de tela do celular. E a foto vai estar aqui também, tá? Eu não troquei a foto do arquétipo. Nesses 2 meses continua sendo a mesma foto que eu escolhi inicialmente, tá? Então, assim, não sei se eu vou trocar. Hoje eu tava pensando em trocar essa foto, então talvez eu faça essa alteração aí. Pra ser mais específica, gente, fez 2 meses no dia 7. Eu não sei que dia você tá vendo esse vídeo, mas hoje é dia 14 de julho. Então, já tem aí 2 meses e 7 dias que eu estou ativando esse arquétipo. A primeira coisa que eu notei, né, que no meu outro vídeo da experiência do primeiro mês com o arquétipo do mago, eu falo sobre isso, que é um arquétipo que te dá uma curiosidade muito grande, uma vontade de estudo muito grande, uma vontade de você pesquisar, de você correr atrás, de você ver o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que às vezes, se eu tinha uma dúvida ali na hora, no meu dia a dia, eu deixava pra lá e depois eu ia pesquisar se eu lembrasse de pesquisar sobre aquilo. Esse arquétipo não. Eu tenho a dúvida, na hora eu pego o celular e já quero saber o que é aquilo pra poder responder aquela dúvida, pra poder saber e, enfim, né? Então, tive bastante essa vontade, essa curiosidade de pesquisar, de estudar e tudo mais. No início do arquétipo, me deu muita vontade de estudar assuntos que eu não tinha o hábito de estudar mesmo, né? Eu falo sobre isso no outro vídeo. Mas depois de um tempo, eu senti que essa vontade passou um pouco. Então eu não estudo mais coisas que não me interessam muito, sabe? No começo, realmente me deu vontade de estudar umas coisas que eu nunca tinha estudado, umas coisas lá de trás que eu nem lembrava mais, que eu poderia rever aquele assunto. Mas hoje em dia eu sinto que eu tenho mais curiosidade em coisas mais imediatas. Não especificamente pegar, por exemplo, eu odeio matemática. Não pegar e começar a estudar sobre matemática para entender tudo, não. São coisas assim, eu preciso desse conhecimento aqui para algo, então eu vou estudar o que eu preciso, vou me aprofundar naquele assunto que eu preciso e pronto, eu não vou abranger tudo sobre aquilo. Então foi um assunto, foi embolei aqui. Foi um interesse pelo estudo um pouco mais imediato, tá? Não veio aquela vontade que veio no início de trazer uns conhecimentos muito aprofundados. Mas essa curiosidade, essa vontade de estudar, de ver as coisas, sobre as coisas, realmente estava ali existindo. Uma coisa que eu senti muito com esse arquétipo, depois, né, agora 2 meses falando, gente, eu tô numa semana extremamente pensativa, uma semana, eu acho que esse arquétipo, ele traz muito uma sensação de você querer mudar tudo que tá acontecendo, né? Então você vê, por exemplo, eu vejo a cozinha da minha casa, eu já quero mudar uma coisa na cozinha da minha casa. Aí eu quero mudar outra coisa em outro lugar. Aí eu quero, entendeu? E traz muito essa sensação pra mim, especificamente nessa semana, de que eu posso mudar tudo e ao mesmo tempo eu quero mudar tudo, entendeu? Então traz uma inconformidade com algumas coisas que antes talvez não incomodassem tanto. E isso foi algo que me incomodou bastante, porque assim, eu comecei a rever muitas coisas, principalmente em relação a trabalho, né, coisas que já não estavam mais fazendo sentido pra mim. Por exemplo, eu atualmente, eu não abro mais agenda de mentoria, né, mas eu fazia mentoria, eu faço atendimento de tarô e pra mim algumas dessas coisas realmente já não fazem mais sentido e eu não penso em abrir agenda mais. Pensei em fechar a agenda também pra tarô. Então, assim, são coisas que eu fico pensando que é como se esse arquétipo ele tivesse trazido uma revolução muito grande na minha mente e com isso eu fui pensando no que de fato fazia sentido pra mim e o que não. Então eu comecei a pensar que pra mim, eu sou muito, muito fã de criar conteúdo, de gravar, de falar sobre minha experiência, sobre o que eu tô achando de alguma coisa. Então, pra mim, isso aqui é uma coisa que eu gosto, sabe? Eu gosto de vir aqui falar sobre as coisas, ensinar o que eu sei sobre as minhas experiências, enfim, né? Eu não tenho só esse canal também.
E pra mim, algumas coisas relacionadas ao meu trabalho já não estavam fazendo mais sentido. Então eu comecei a ir eliminando um pouco o número de clientes, propositalmente mesmo, focando mais na internet e tirando o atendimento de cliente de tarô e mentoria. A mentoria, especificamente, eu comecei a pensar muito sobre isso, de eliminar, né, esse tipo de atendimento, porque eu acho que eu já falei, eu não sei se foi no vídeo do Mago, mas eu sentia que eu fazia mentoria para uma coisa específica, que era manifestação, né, lei da suposição, e as pessoas, elas vinham até mim com o intuito de desabafar muito e querer que eu resolvesse problemas psicológicos delas. E a mentoria não era para isso, né? Isso era muito esclarecido desde sempre, que era uma mentoria para ensinar sobre manifestação, para ajudar ali a facilitar realmente para a pessoa entender como ela pode assumir com mais facilidade, manifestar com mais facilidade, e as pessoas acabavam jogando muito problema pra cima de mim, achando que eu tinha a responsabilidade por ser mentora de manifestação, que não é psicóloga, né? Que eu tinha essa responsabilidade de cuidar do psicológico daquelas pessoas. E não era isso que era tratado na mentoria, né? E tinha muitos casos assim. E aí, o que aconteceu, gente? Embora isso fosse muito esclarecido, fosse muito falado, inclusive durante a mentoria, né, eu sempre reforçava isso. Olha, nossa mentoria é para manifestação, eu não sou psicóloga, eu não estudei para ser psicóloga, eu estudo manifestação, né? Eu tenho ali uns conhecimentos de neurociência e tudo mais, comportamento, mas eu não me aprofundei para ser psicóloga, então para mim não estava mais fazendo muito sentido, porque as pessoas, elas vinham até mim, eu acho que num intuito inconsciente de desabafar e de colocar problemas para fora, em vez de só entender sobre a manifestação. E aí com isso eu tava ficando muito desgastada, né, gente? Porque você imagina, você pegar, por exemplo, você atender ali, vamos supor que você atenda 10 pessoas num dia, 10 mentorias. São 10 pessoas falando de problema em cima de você, falando que tá tudo dando errado, falando que a vida financeira desanda. E tinha gente que às vezes queria manifestar dinheiro, né? E essas pessoas tinham muita ansiedade, muita coisa assim. E, assim, a questão da ansiedade em si, eu não tenho como dar profundidade a isso, sobre questões psicológicas e não sei o quê. E eu falava tudo isso pra pessoa antes, né? Mas aí já teve gente que falou coisa assim, nossa, eu preciso manifestar esse dinheiro, porque eu tô a ponto de, por conta disso. E aí eu vi que, sabe, é uma coisa muito pesada às vezes, porque não era esse o intuito ali, de fato, de uma mentoria, né? Então, pra mim, começou a parar de fazer um pouco de sentido. E fora que também, gente, muita gente que faz mentoria deve sentir isso também, que muita gente paga a sua mentoria e não aplica as coisas. As pessoas, elas querem uma solução assim, ou que você pegue e transforme a vida delas, você transforme a vida delas, sabe? As pessoas, elas não querem seguir o passo a passo, né? Então, é bem difícil de você lidar com isso, porque são pessoas que te buscam porque elas sabem que você oferece aquele serviço, manifestação. Eu deixava isso muito claro. O foco é manifestação, não é psicologia, não é para destravar seus traumas, nada disso. E aí a pessoa, ela começa a jogar um monte de coisa em cima de você. Então eu me senti bem cansada psicologicamente e eu fechei realmente a agenda de mentoria. Não sei se eu vou abrir também, sabe? O arquétipo do mago, ele foi justamente nesse arquétipo que eu decidi parar com as mentorias, porque ele me fez pensar muito sobre até que ponto isso é bom, sabe? Até que ponto você ter ali pessoas que estão te passando muito problema tá sendo uma coisa positiva, sabe? E aí eu percebi que não estava sendo positivo, então eu preferi focar mais nas redes sociais, né, no YouTube e tudo mais, porque realmente é o que eu gosto de fazer, não me desgasta, é uma coisa que eu amo fazer de verdade. Então muita coisa pra mim parou de fazer sentido, sabe? Eu comecei a analisar muito e, assim, gente, aí, né, é aquilo. Você pode, ok, selecionar as pessoas que você vai atender e tudo mais, mas mesmo assim, gente, é uma carga muito grande, sabe? Quando a pessoa... Cara, é porque se você já passou por isso, de você ficar, por exemplo, você fica ali escutando, vamos supor que você escute 3 pessoas. Essas 3 pessoas, se for uma mentoria de 1 hora, são 3 horas de pessoas falando sobre tudo que tá dando errado na vida delas.
E pra mim isso não tava muito legal, entendeu? E aí eu só decidi parar. Tem gente que trabalha com esse tipo de coisa, psicólogo e tal. Eu, sinceramente, bato palma porque eu não tenho psicológico, né? Pra isso, no quesito, eu privo muito a minha energia, então eu cuido muito da minha energia, então se eu vejo que alguma coisa tá me desgastando, tá começando a dar ruim, eu já, entendeu? Eu já não quero, eu já prefiro tirar da minha vida. Então foi assim que aconteceu com as mentorias, então isso foi uma coisa que eu decidi remover durante esse período desse arquétipo, né? E outra coisa também que eu senti, gente, é que ele traz uma vontade de mudança muito grande, né? O arquétipo do mago, ele usa o que ele tem pra fazer o melhor que ele pode. E com isso, você percebe que você pode mudar tudo, porque tá tudo aqui dentro. Tudo é uma questão da percepção que você tem das coisas. E com isso, eu comecei a querer manifestar um monte de coisa, sabe? Eu comecei a realmente pensar assim, cara, eu posso mudar tudo, então por que não mudar tudo? Só que nisso gera uma insatisfação, às vezes, com o que você já tem. Isso não é tão legal, porque aí você começa a se sentir meio, nossa, preciso mudar essa situação. Nossa, preciso mudar essa outra coisa. Nossa, preciso mudar essa outra coisa. Preciso mudar essa outra coisa. E eu me senti um pouco assim, né? Agora, nesse segundo mês, me senti bastante assim, na real, no segundo mês. Então foi algo que me incomodou bastante. Eu tô aprendendo a lidar com isso, porque eu acho que me trouxe um excesso de foco em futuro, sabe? E aí pouco agora. Então eu tô trazendo novamente esse foco pro agora e tá dando bastante certo. Uma coisa, gente, que eu não sei se isso tem tanto a ver, assim, com o arquétipo, né? Mas que eu vou falar aqui pra vocês, que é o seguinte, eu acho que também, por eu estar numa semana muito pensativa, muito reflexiva, muito analítica, eu tenho passado uma semana de muita preguiça, gente. Muita preguiça. Todo mundo fala que o arquétipo do mago te tira da preguiça, né? Só que como eu me afundei muito em pensamento, eu me afundei muito em raciocínio, em pensar no que estava acontecendo na minha vida, pensar o que eu precisava mudar na minha vida, padrões que talvez eu precisasse mudar, que eu achei que eu tivesse tirado e não tirei, eu comecei a realmente querer ficar deitado o dia inteiro. Então eu tava, assim, acordando meio-dia, gente. Eu tava acordando meio-dia, 11 horas. E dormindo cedo. Dormindo 11 horas, 10 horas. Então, assim, não era, sabe, uma coisa, assim, muito normal. Vamos dizer dessa forma. Mas eu acho que foi muito porque eu entrei num compilado de pensamentos sobre muitas coisas, sobre o futuro, sobre o passado, sobre um monte de coisa. E aí nisso a minha cabeça ficou a mil, né? E eu realmente precisei dar uma parada, então é algo que eu tô colocando em prática faz alguns dias aí. Mas nessa semana especificamente que eu percebi que eu tava entrando num período bastante preguiçoso ali, bastante. Eu não deixava de trabalhar, né, gente? Eu trabalho por conta própria, eu trabalho com a internet, mas senti isso nessa última semana, né? Na verdade, já deve ter uns 10 dias, gente, que eu tô me sentindo assim. Eu decidi também tirar um pouco de conteúdo de rede social, de YouTube, que eu consumia muito. Até por eu estar estudando bastante sobre as coisas, eu acho que eu tava consumindo muito conteúdo, tava criando uma obesidade mental. Então isso também contribuiu para que eu ficasse muito pensativa, entendeu? E aí, com isso, eu tô eliminando um pouco, né, esse tipo de coisa, eu tô tirando vídeo do YouTube, esse tipo de coisa assim, pra eu conseguir fazer uma limpeza na minha mente. E assim, gente, uma coisa que eu achei também bastante interessante é que, por exemplo, lembrando que aqui uma coisa que eu queria falar pra vocês é que eu tô usando o arquétipo da Jessica Rabbit, tá bom? Eu também estou usando esse arquétipo, inclusive já tenho a experiência dele aqui no canal. Mas eu tenho sentido uma facilidade muito grande de crescer conteúdos. Então, por exemplo, eu criei um Instagram, né? Foi justamente quando eu comecei a ativar a Jessica Rabbit, esse Instagram viralizou. Alguns vídeos viralizaram, e o meu canal também, que eu tenho um canal que eu não apareço, que também é um canal monetizado, né? Esse aqui ainda não, mas eu tenho um outro canal monetizado, eu tenho 2 canais monetizados. Esse outro que eu não apareço, os vídeos dele têm crescido muito também. Eu acredito que sim, tem a ver com o arquétipo da Jessica Rabbit, mas também com o do mago, né? Porque o mago, ele traz também essa facilidade de manifestar, de materializar, de concluir objetivos e coisas. Então, pra mim, tá sendo bem interessante isso. Eu realmente não ativei com esse propósito, né? Nem o da Jessica, na verdade, foi com esse propósito, mas eu achei algo bastante legal, que deu pra ver uma diferença bem grande em poucos dias. Enfim.
E aí uma outra coisa também que eu queria falar pra vocês, gente, que lembrando como eu tô usando o arquétipo da Jessica Rabbit, é um arquétipo que ajuda muito nisso também, mas eu sinto que o mago, ele também traz um efeito sobre isso, que é o quê? Eu tenho tido vontade realmente de sair da minha zona de conforto, de começar a treinar, então eu comecei a treinar novamente, voltei a treinar, né, diariamente. E eu realmente tô tentando sair da minha zona de conforto. Por exemplo, eu não tinha muito o hábito de escrever, eu comecei a escrever coisas sobre gratidão, coisas sobre manifestação, então assim, eu peguei novamente o hábito de escrever, que é algo que me ajuda a me conectar muito comigo mesma, né? E aí, eu tô realmente querendo sair da minha zona de conforto, sabe, gente? Eu acredito que até o fato de eu querer, por exemplo, mudar determinadas coisas na minha vida, né? Isso faz muito parte de querer seguir um caminho um pouco diferente, né? Que saia do habitual ali. E o mago, ele traz muito isso. Querer realmente explorar coisas diferentes, fazer coisas diferentes e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é um sair da zona de conforto sem viver adoidada, sabe? Porque uma outra coisa também que eu tenho que trazer aqui pra vocês é o seguinte. Hoje, especificamente, eu decidi tentar entrar em modo caverna. Então, é uma coisa que eu decidi e que eu sinto que eu preciso pra tentar me entender melhor em alguns aspectos, né, gente? A gente nunca para de se conhecer, a gente nunca para de entender quem a gente é. A gente nunca se conhece por inteiro, então, assim, eu decidi fazer isso por um tempo, né? Não sei ainda se eu vou conseguir, né, gente? Mas vou tentar. Pra realmente modificar algumas coisas na minha vida que eu preciso modificar, né? Realmente, assim, sabe quando você meio que analisa e você percebe que você tem ainda padrões, coisas que você não conseguiu deixar de lado, que você achava que sim, ou que você sabia que não estava deixando de lado, mas de certa maneira não era incômodo até determinadas coisas acontecerem para aquilo te incomodar, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí eu percebi que eu precisava mudar alguns padrões de pais, né? Então, tipo assim, coisas que eu tava vivendo mesmo em casa, né, quando eu morava com meus pais. E aí eu decidi ficar um pouco mais isolada por um tempo pra conseguir entender algumas coisas de uma forma melhor. E é isso, gente. Essas foram as mudanças principais que eu senti, tá bom? A questão, gente, de autoestima, assim, eu não vou entrar em tanto detalhe, porque todo mundo fala que esse arquétipo é excelente pra autoestima, mas a minha autoestima é muito boa. Muito, muito boa. Então, assim, eu não vou falar que, nossa, deu uma diferença enorme, que não sei o quê. Não, a minha autoestima já é boa, tá? Mas, assim, muita gente fala sobre você ficar com uma autoestima muito boa com o mago. Então, é isso. Essa etapa que eu falei pra vocês de preguiça, né, como eu falei, não é algo do arquétipo, porque muita gente fala que o arquétipo do mago, ele tira você total da procrastinação, você começa a fazer tudo. Então, eu sei que é porque eu entrei numa fase de pensar demais junto com a obesidade mental, que eu tava consumindo muito vídeo, vendo muito vídeo, um atrás do outro de recomendado de YouTube, Instagram, não sei o quê. E aí nisso você meio que se sobrecarrega um pouco psicologicamente e com isso você se sente uma pessoa preguiçosa, você quer dormir mais, você sente cansaço físico até. Então, era mais ou menos o que tava acontecendo, tá? Mas eu tô conseguindo mudar isso, gente, já tá mudando. Quando eu percebo que alguma coisa tá errada, eu penso assim, cara, eu tenho que mudar isso, eu tenho que transformar isso. E é o que eu estou fazendo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, deixa aí o seu joinha, se inscreva. Assista também ao primeiro mês com o arquétipo do mago, tá aqui no canal já. E até o nosso próximo vídeo.